Vamos lá, galera. A gente parou nesse slidezinho aqui do reconhecimento. Já tínhamos falado rapidinho, né, naquele finalzinho lá, mostrando que a propriedade para investimento não vai diferir muito, né, das outras ou dos outros elementos do ativo. Sempre vai ter que observar a questão de ser ou de ter provável benefícios econômicos futuros e o custo precisa ser mensurado confiavelmente. A mensuração, tá, da propriedade deve ser iniciada sempre pelo custo, isso não é uma novidade para ninguém, né? Todas elas vão iniciar exatamente pelo o custo. Esse custo de transação aí que a gente tem, a gente já sabe mensurar, porque em outros elementos a gente já viu aí o que deve ser ou não agregado a esse preço, né, do custo. Ele está dizendo exatamente isso aí no resto do slide. Quais são os dispêndios, os gastos diretamente relacionados, quais são as remunerações ali profissionais referentes a isso, os impostos de transferência de propriedade e todos os custos de transação que você tem. Então você tem que entender um pouquinho desses cálculos, né, ou quais são os valores que devem ser agregados à propriedade para investimento, não vai diferir muito ali do imobilizado nem do intangível. Tá? Então é sempre bom observar isso daí, que pode ter a mesma estruturação do custo, entendendo que, lembre sempre, tá? O custo para imobilizado, para o intangível, para a propriedade para investimento, são custos diretamente atribuíveis. Tá? A gente não está falando aqui de estoque, que eu tenho tanto custo direto como indireto. Aqui são os diretamente atribuíveis, beleza? Então sempre lembrar isso aí, se tiver uma provinha, seja uma prova de concurso, seja na prova da faculdade, é bom sempre dar uma lembrada nessa questão, tá? Agora, o que é que a gente não pode, né, agregar o custo da propriedade para investimento? Ele já está dizendo aí, ó, os custos de início de atividade, que se chama startups, né? Quando você vai iniciar ali a parte, né, você vai ter que gastar com as reformas iniciais da sua propriedade para fazer, né, aquilo tudo funcionar para que você consiga alugar. Então, gente, esses custos iniciais aí, eles não podem aumentar o investimento, tá? Assim como perdas operacionais, como ele está colocando aí, aquelas incorridas antes da propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Quer dizer, se você tiver algumas perdas porque, né, você tem aí um empreendimento que tem várias lojas e você também não consegue, né, atingir a capacidade máxima de ocupação, infelizmente esses custos e gastos eles são seus. Tá? Então você não vai também poder agregar isso à propriedade para investimento. E ele está dizendo aí, ó, quantidades anormais de material, mão de obra, recursos consumidos, incorridos na construção ou no desenvolvimento da propriedade. Lógico, né, que hoje em dia, quando a gente vai projetar um imóvel dentro dessa perspectiva, um edifício que você está aí projetando, né, nós teremos sempre as notas fiscais para dar entrada na prefeitura, tudo direitinho, tá? Mas sempre vai ter uma coisa, né, algum material que vai sobrar, sempre vai ter uma anormalidade nesse processo aí de construção. Então ele está dizendo que essa normalidade também, né, também não deve ser agregada, beleza? Aí vamos ver o que é que ele diz aqui, uma observaçãozinha. Bom a gente sempre ter cuidado nas observações. Olha só o que ele diz. Se o pagamento da propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o equivalente ao valor à vista. Meus amigos, é o que a gente está hoje, né, hoje em dia, quando a gente vai contabilizar um intangível, um imobilizado, a propriedade para investimento, a gente sempre tenta contabilizar ela pelo valor à vista, como se a gente estivesse adquirindo pelo valor à vista. Tá? Mesmo que você adquira a prazo, aí você vai fazer aquele reconhecimento hoje em dia que nós temos que fazer. Que reconhecimento é esse? Aquele reconhecimento, tá, de um passivo agregado da sua despesa a apropriar, ou no caso dos juros, né, a apropriar. Que não deixa de ser uma despesa porque vai se converter, vai ser, né, realizado futuramente ou vai ser apropriado como despesa. Mas é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Então, hoje, se você, mesmo que você compre a propriedade, a empresa compre a propriedade, né, a prazo, você vai registrar o que vai para o ativo é o valor à vista. No restante, aí é que ele está dizendo, a diferença entre a quantia
e os pagamentos totais é reconhecido como despesa financeira, aquilo que a gente tinha falado agora, ou juros passivos, tá? Ou despesa financeira, ou encargos financeiros a apropriar, que vai lá como uma redutorazinha, tá? Vai ser uma redutorazinha lá no passivo. O passivo vai em sua totalidade e você vai ali com aquela redutora mostrando, né, quanto de juros você está pagando. Mas o valor que vai ser contabilizado lá no ativo é o valor à vista. Tá certo? Então você não tem que se aperrear com isso, é tranquilo demais. Tá? Nossa próxima, olha só o que ele pode, o que é que ele nos diz aí, ó. Troca de um ativo ou ativos não monetários. Como é que eu posso adquirir uma propriedade para investimento? Ó, uma ou mais propriedades para investimento podem ser adquiridas em troca de um ativo ou ativos não monetários ou em uma combinação de ativos monetários e não monetários. A discussão seguinte refere-se à troca de ativo não monetário por outro, mas também se aplica a todas as trocas descritas na frase anterior. Então a gente tem N possibilidades de adquirir essa propriedade para investimento. Ela pode ser adquirida exatamente por trocas de ativos, tá? Então tranquilo, isso aí não tem nenhum problema. Aí o que é que ele diz? O custo de tal propriedade para a troca, né, careça de substância comercial, né? Opa, deixa eu ver se eu li certo. Eu acho que eu, pulei aqui. Desculpa, gente. Vou voltar um pouquinho para não ter que refazer o vídeo todo. Ele diz o seguinte: ó, o custo de tal propriedade para investimento é mensurado pelo valor justo. Ah, agora sim, eu pulei uma linha ali, tá? A menos que, aí ele vai dar a minha opção lá, A, né? A transação de troca careça de substância comercial, tá? Então, ele está dando aí a perspectiva da troca, tá? A mensuração deve ser o valor justo, ao menos que ele está dizendo que não tenha substância comercial, que eu acho muito difícil hoje em dia, não ter alguma coisa que tenha substância comercial. B, nem o valor justo do ativo recebido, nem o valor justo do ativo cedido seja o confiamento mensurado. Se eu não consigo, né, esses valores aí justos no mercado, né, consigo, então eu posso utilizar, tá certo, o custo, tá certo? Entendendo que o custo, quando eu for mensurar, ele já vai estar ali coincidente, vai coincidir na parte inicial ali o valor justo e o custo, tá certo? Então você não vai ter muita dificuldade de entender isso. Aí o que é que ele diz? Ó, o ativo adquirido é mensurado dessa forma, mesmo que a entidade não possa imediatamente baixar o ativo cedido. Tá? E se o ativo adquirido não for mensurado pelo valor justo, o seu custo é mensurado pelo valor contábil do ativo cedido. Então ele está dando aí as possibilidades que nós temos de adquirir esse ativo nessa troca, tá certo? A propriedade para investimento ela pode ser adquirida, lógico, tradicionalmente por dinheiro, mas você pode, né, adquirir ativos em empresas também por trocas, como acontece na pessoa física, o que acontece conosco, às vezes a gente tem um terreno, troca um terreno por 2 carros, 3 carros, outros terrenos, ou troca, né, por uma casa, um apartamento. Isso pode acontecer com a empresa. Observando essas regras aí que a gente acabou de ler, tá certo? Facilita, né, o processo de troca. Entendendo que a premissa, né, para a propriedade para investimento é o valor justo, ao menos que eu não consiga esses valores justos, é que eu vou reconhecê-los pelo custo, entendendo que se for reconhecido pelo custo, não esqueça, a contabilização é semelhante, igual, idêntica ao imobilizado. Vai ter que ser depreciado tudo direitinho, vai sofrer impairment test, assim como a gente estudou lá no imobilizado. Beleza? Tranquilo, fácil. Aí vamos lá. Observação: caso a entidade seja capaz de mensurar com confiabilidade o valor justo, tanto do ativo recebido como do ativo cedido, então o valor justo do ativo cedido deve ser usado para mensurar o custo do ativo recebido. Então ele está dizendo aí que a premissa é utilizar, né, como base o ativo cedido. Aí ele vai dizer, a não ser que o valor justo do ativo recebido seja mais claramente evidente. Aí vai depender dessa negociação, ele deixa a possibilidade para que você tome como base o cedido, mas o recebido, se estiver melhor, né, mensurado, então você pode utilizá-los. Na verdade, você está vendo que há uma expansão. O CPC não fecha possibilidades. Na verdade, ele deu N possibilidades de troca, tá? E ele está colocando aí a possibilidade de ter referência tanto do ativo cedido como recebido.
tá bom? Então ele está nos dando aí possibilidades de aquisição da propriedade para investimento. Agora, vamos lembrar rapidinho aqui, né? Nós temos aí as variações do custo, nós temos as nossas mensurações contábeis. Hoje, né, essas mensurações são valores de saída, tá certo? E nós temos ali, eu não vou falar do restante, até porque não vai me interessar tanto, mas como a gente está falando da metodologia do valor justo, então eu vou frisar aqui o valor justo. Lembre você, tá? Lembre sempre você que o processo contábil ele passa por três dimensões. A primeira é a mensuração, que é o quê? A base de valoração, de avaliação econômica de um elemento, tá? Lá fora se chama mais valoração, né? Que é exatamente atribuir valor. Avaliação também, né? Mas lá fora se usa mais valoração. Mas é isso daí, quer dizer, é atribuir uma base aí para que a gente consiga identificar por aquela base o elemento, tá certo? Patrimonial. Ele vai ter valor para a gente, o monetário. O reconhecimento aí é obtido por requisitos de natureza econômica que qualificam e classificam o elemento patrimonial. Quando eu mensuro, logo em seguida, né? A mensuração e reconhecimento elas estão andando junto, não tem como a gente separar, uma coisa não está dissociada da outra. Então, o reconhecimento é colocar o elemento dentro da contabilidade. Aí eu vou qualificar e vou classificar ele, qual é o tipo de elemento que eu estou ali, né? Qual é a natureza, qual é o elemento que está ali e onde ele vai ser alocado, em que posição do patrimônio, que parte de elemento ele é, ou qual elemento ele é, onde está, né? Qual o grupo de elementos ele está ali classificado, tá? E a evidenciação, que é a divulgação, né? Que eu vou demonstrar para os usuários aí esse processo de mensuração e reconhecimento. Os três estão interligados. Então, quando eu falo de normatividade e processo contábil, é isso aí. Mesmo que eu não tenha uma normatividade, eu vou ter que passar por esses três processos. Hoje, a normatividade, a gente está estudando aqui o CPC 28, essa normatividade passa por esses três pontos, tá certo? Do processo contábil. Beleza. Aqui, ó, essas bases, essas definições, todas elas já estavam contidas lá naquele pronunciamentozinho, vou até dizer chama pronunciamento, mas era uma resolução, né? A resolução que falava de princípios contábeis já existia, né? Quando houve a alteração, o CPC 00 trouxe todas essas bases, eu não vou ler uma a uma, tá certo? Porque o que me interessa de verdade não são essas bases, o custo, o valor realizado ou o valor presente, são importantíssimos, mas o que me interessa na verdade é o valor o quê? O valor justo, tá certo? Essa definição, a definição que está lá na Lei 6.404 e que era trazido também no CPCs anterior. Como houve uma alteração com, né, a promulgação ou a emissão do CPC 46, então essa definição muda um pouco, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Entendendo que eu tenho pouco tempo, vai ficar mais esse restinho, esse finalzinho de, né? Esse restinho aí de CPC ficará para o próximo vídeo ou os próximos. Eu acredito que no próximo a gente termina. Então, valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado, entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento. Lei 6.404 e artigo 183, parágrafo 1º, que vai considerar exatamente esse valor justo. Estava contido ou deve estar contido, acredito que não deve ter tido alterações, tá? Em referência a isso daí. O que nós temos hoje por base do valor justo é exatamente o CPC 46, que traz uma definição próxima, mas uma diferençazinha, porque ele vai tratar exatamente o valor justo como valor de mercado. Então ele vai dizer o seguinte para a gente terminar, tá? Valor justo, ou define o valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de sua mensuração. Próximo vídeo a gente fala um pouquinho dessas características, né? Já que eu tive que falar um pouco rápido, porque eu tenho agora só mais 30 segundinhos, entendendo que minha limitação ainda no YouTube, né? A gente só consegue vídeos maiores a partir de mil inscritos. Como eu só tenho 300 e a minha intenção aqui não é ser youtuber, mas apenas ajudar, inclusive recebo até dislikes aí da galera, sem nenhum problema. A nossa vida é feita dessas coisas mesmo. Então, até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês aproveitem a aula e vamos botar para moer e estudar. Fiquem com Deus.